Olá, gente, forte abraço, nossos queridos amigos que nos acompanham por toda a parte do universo através das redes sociais. Estamos começando hoje um novo projeto, bate-papo semanal com Célio Carlos. Toda semana uma personalidade da nossa região, do nosso estado do Tocantins. E hoje, na abertura deste projeto, abrindo com chave de ouro, eu recebo aqui nos estúdios a presença do jornalista Rodrigues de Souza, 53 anos de idade, e é um prazer abrir este novo projeto, começar este projeto de entrevistas, desse bate-papo bacana que a gente pretende ter de agora por diante, e você me dando o privilégio de ser o primeiro a participar comigo desse bate-papo. Forte abraço, é bom falar contigo, sempre muito bom, Rodrigues. Muito bem, Célio Carlos, um prazer mais uma vez estar aqui no estúdio. Fico feliz de ver você chegar aqui na nossa querida região Vale do Rio Palma, no Sudeste Tocantins, e estar empreendendo, modernizando a comunicação, né, modernizando a comunicação do rádio, da TV, né, um grande apresentador que você é, e certamente será um grande sucesso a TV, né, TV Web, né, Sudeste Tocantins. Tá bom, grande Rodrigues de Souza, também trabalha na área de publicidade, na área política, mas nesse bate-papo a gente vai descobrindo um pouco mais do Rodrigues de Souza. Por exemplo, de qual cidade você é, de qual estado do país e quando você veio aqui para a cidade de Lavandeira? Bem, Célio Carlos, eu sou natural da cidade de Ponte Alta do Tocantins, antiga Ponte Alta do Norte, ainda era Goiás quando eu nasci, que não faz pouco tempo, né? Ainda era o então norte de Goiás. Do Tocantins, como eu já disse, é um grande estado onde eu retornei, né? Saí da minha cidade natal, fui a Palmeirópolis, onde cresci, e lá mudei para Goiânia, onde fiquei vários anos. Depois retornei para o meu estado Tocantins, através de Porto Nacional, Palmas, vim para Arraias, e de Arraias eu vim para cá em 2007, né, quando fui convidado pelo então grande prefeito Antônio Maria de Castro, que nos convidou para fazer parte dessa comunidade. Então eu estou aqui exatamente já 14 anos, né, 14 anos. Com muito orgulho, posso dizer, me considero um lavandeirense nato, porque é aqui que a gente vive, é aqui que a gente mora, é aqui que a gente compartilha com os amigos, construir muita amizade. Graças a Deus eu tenho 99,9% de amigos nessa cidade, pode dizer que é 100%, que nem Jesus tem esse privilégio. Mas eu fico feliz de fazer parte dessa bela cidade que é Lavandeira, aqui a princesinha do Sudeste Tocantins. Rodrigues, uma curiosidade que eu sempre tive de te perguntar, é até bom esse bate-papo semanal, que a gente vai matando aquelas curiosidades que a gente tem com a gente ao longo dos anos, né? Eu te conheço há muito tempo, acompanho também o seu belíssimo trabalho na área política, na área do jornalismo, e onde eu queria chegar, na área do jornalismo. Quando foi que você começou? Era uma paixão de criança, porque eu desde criancinha, ali meus 7, 8, 9, 10 anos de idade, eu via os locutores falando, eu ouvia nas emissoras de rádio, eu via na televisão, eu ficava encantado, ficava apaixonado e pensava, eu quero ser um comunicador quando eu crescer. E coloquei aquilo na cabeça, e o sonho realmente era verdadeiro, eu tinha esse sonho, eu tinha esse desejo, até que ali com os 19, 20 anos de idade eu corri atrás, foi onde tudo começou. E eu queria saber se com você também foi mais ou menos assim, semelhante. Bem, Célio Carlos, quando ainda na minha infância, meu sonho era ser advogado, formar em Direito, e aí, consequentemente, ou seguir uma carreira de advocacia, ou na área pública, o Ministério Público, ou o juiz, ou qualquer uma outra área que pudesse, e até o editor fiscal. Planejei muito essas coisas. Mas a vida profissional da gente, o futuro da gente, a Deus pertence, o destino da gente é Deus que escolhe, e eu, acabando em 1998, fui convidado pelo jornalista Raimundo Rodrigues Filho, né, lá da Grande Cristalândia, um dos maiores jornais semanários do estado de Goiás, né, e ele me convidou para assumir a diretoria administrativa e comercial do jornal Tribuna de Goiás. Um semanário com 24 páginas que
teve boa circulação na Grande Goiânia e eu acabei me envolvendo, né, na comunicação. Eu é que redigia, ou melhor, editava os artigos semanais do Raimundo Filho. Eu é que fazia cobertura, às vezes, né, representando ele em algumas reuniões, em algumas mobilizações que tinha em Goiás, quando às vezes duplicava a sua agenda, e o Rodrigues vai lá e me representa, né, nessa matéria, traz as informações e que nós produzimos a matéria. E aí eu peguei gosto pela matéria, pelo jornalismo. E aí daí eu mudei, eu que estava iniciando já inclusive o curso de Direito, eu acabei pendendo para a comunicação. Então eu não me arrependo, porque o futuro da gente, como eu disse, Deus se escolhe, e tudo que é de bom, que Deus escolhe pra gente, a gente é feliz, porque eu, graças a Deus, sobrevivo da minha profissão, né, e eu tenho dito que eu dignifico muito ser jornalismo, embora não atendemos a contento ao nosso desejo da comunicação. Por quê? Porque não depende só de nós. Quando nós publicamos uma matéria que interessa ao público, arranha um pouco a imagem do autor e, consequentemente, do propositor. E quando nós fazemos uma matéria que beneficia o outro, público fica contrariado. Então isso é uma via de mão dupla, que você não consegue agradar ao mesmo tempo o público, o leitor, e ao mesmo tempo o entrevistado, o propulsor da matéria. Então isso é natural em qualquer profissão. É a mesma coisa do advogado. Quando ele defende o bandido, a sua sociedade se revolta. Mas quando ele condena o bandido, a família do bandido também se revolta. Então, não há como você fazer uma profissão a contento que agrada a todos os públicos. Mas eu me sinto honrado como jornalista. Eu estou aos poucos deixando o jornalismo em função da grande ocupação de agenda no setor público, né? Como fui convidado desde 2017 para ocupar cargos públicos, não tem como você acumular duas atividades, né? E eu tenho meu blog, meu site, ao mesmo tempo eu tenho uma empresa de publicidade e tenho um instituto de pesquisa. Então você tem que conciliar. Mas o jornalismo acaba ficando em segundo plano, terceiro plano, em função justamente não dá para conciliar. Você é homem público e você é homem jornalista, porque o homem público é aquele que acaba tendo que optar por uma determinada ala, e o homem público não agrada ao todo, né, à sociedade, porque nem sempre você consegue desenvolver em todas as áreas ao mesmo tempo, e isso é por etapa. Então a gente fica um pouco deixando o jornalismo de lado para dedicar mais, porque é o cidadão que te paga o seu salário mensalmente. Aí já parte por o princípio de que eu, como jornalista, eu sou independente, mas eu, como homem público, eu sou dependente, né, do cidadão que paga os impostos nele, e consequentemente os impostos é usado para pagar meu salário, as despesas, né, do setor. Então isso é conciliação. Então, mas eu assim, o cargo é passageiro, e assim que eu estiver dispensado da minha obrigação de servidor público, eu passarei a voltar a atuar integralmente na minha profissão, que é que eu vou continuar me sobrevivendo. Então você já acabou respondendo a minha próxima pergunta, porque eu ia fazer a seguinte pergunta para você. Rodrigues, você hoje, como homem que atua aí no setor público, você prefere atuar nessa área do setor público ou você prefere atuar na área de jornalismo? Se você falou que deixou a área de jornalismo em segundo plano, quer dizer que você prefere atuar na área pública? Sim, até porque é uma questão de honrar, né, a confiança dos nossos prefeitos. Eu, como diretor executivo do CID Vale do Rio Palma, eu sou escolhido por um colegiado de 4 prefeitos, e ele certamente me escolheu porque depositou uma confiança no nosso trabalho. Eu não sei mais se é pela competência ou pela confiança, né, mas de toda forma é um conjunto, né, que fez com que eu aceitasse, porque é um desafio que a gente tem na vida de servir o cidadão, né, dos nossos municípios de Lavandeira, de Aurora, Combinado de Lavandeira e Novo Alegre. Então, e agora a RAI que está chegando também para integrar o CID. Então eu, particularmente, eu me sinto
honrado com o cargo. Ele é, como eu disse, é um cargo de confiança, é um cargo de passageiro, embora sou eleito por um colegiado, mas porque um colegiado que, por unanimidade, escolheu o nosso nome e aí me dignificou, né, me dignificou com esse cargo tão importante, que é ser gestor executivo, diretor executivo do consórcio CID do Vale do Rio Palma. Então isso a gente tem que realmente dedicar o nosso tempo, às 8 horas diárias e até um pouco mais, e aí as horas que sobram você vai cuidar então, para não deixar morrer a sua marca, que é o que vai te prosperar no futuro. Ela tem que se manter a semente regrada ali, né? Mesmo que não seja integral. Mas o grupo Mídias Reunidas, cujo é de minha propriedade, né? Onde integra ali o Jornal Tribuna Interior, a Planege, né? Marketing e Publicidade, Planejamento Estratégico, e também o Instituto Pop de Pesquisa e Opinião Pública e Planejamento Eleitoral. Então eu tenho esse mínimo conglomerado de comunicação, né, dentro do grupo Mídias Reunidas, e eu venho, né, um final de semana ou outro, um feriado, eu venho trabalhando para a gente, e até mesmo um pedaço da noite, para a gente manter essa semente viva, porque quando você precisar retornar, ela permanece no mercado e a gente possa dar sequência à nossa vida sem necessidade de abandonar integralmente o que é aquilo que é nosso há 20 anos. Tá certo, Rodrigo, você falou aí sobre o CIDES, você é diretor do CIDES, que engloba aí 4 cidades aqui da região sudeste do Tocantins. Daqui a pouquinho eu até gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância desse consórcio, mas ainda dentro da área pública, da área política, que não deixa de ser, né, uma área política onde você está atuando, já que envolve aí esses 4 municípios. Eu queria saber de você o seguinte: eu sei que na cidade de Lavandeira, onde você reside há 14 anos, você tem a popularidade lá em cima, tem muitos amigos, e é como você bem disse, mais pessoas que gostam de você e aprovam todos os trabalhos que você realiza aqui, do que uma minoria, claro, igual você bem citou, que nem Jesus agradou todo mundo. E dentro disso a pergunta é: quais são suas pretensões políticas para um futuro, talvez um futuro distante, talvez um futuro próximo, ou você não pensa em entrar de fato, de repente aí se candidatar a ser um vereador, ser um prefeito, ser um deputado aqui da região, já que você é muito conhecido, não só aqui na cidade de Lavandeira, Combinado, Novo Alegre, Aurora, mas sim, você é uma pessoa que tem o tapete vermelho aí por onde você passa em todo o estado do Tocantins. Pois bem, César, a gente não pode ser hipócrita nem ignorante o suficiente de dizer que desta água não beberei. Todos nós que vivemos dentro de um cenário, nós temos uma possibilidade, sim, de aceitar os desafios. Eu nasci para enfrentar desafios desde criança, eu já vivia aos 12 anos com minha própria independência financeira. Não quer dizer que eu vivia na independência de meus pais, não. Eu vivia na independência de meus pais, mas ajudando eles, né, até porque nós éramos um grupo de 11 irmãos e precisava, assim, desde cedo trabalhar e conciliar os estudos para que os nossos pais pudessem, né, ter os 11 filhos homens e mulheres de bem, né, não desmerecendo outros que às vezes escorregaram no tempo e deixou, né, a desejar um pouco na criação. Mas eu tive uma criação que eu agradeço muito por isso, né? A rigidez, as cobranças, os castigos nos ensina. É muito melhor que o castigo do mundo. O castigo dentro da sua própria casa não tem nada de escola melhor do que você conviver em harmonia com a sua família e poder ali aprender a lição de casa. Na escola você aprende tecnológico, mas na vida, a gente aprende dentro da nossa própria casa, buscando os exemplos dos nossos pais, com honestidade, com respeito e humildade, né? Então, mas como você diz, eu não descarto nenhuma possibilidade dessas aí, ou de ficar fora do processo ou de assumir, desde que esteja chamado pela sociedade. O povo é que escolhe, o povo é quem tira, então eu sou daqueles que respeitam a opinião pública, da maioria. Se for chamado, estou pronto para servir. Já servi a Lavandeira em várias oportunidades, desde
quando assumi, inclusive, a comunicação do nosso ex-prefeito Antônio Maria, a gente fez um trabalho, inclusive levou ele a ser o prefeito mais bem avaliado publicamente do estado de Tocantins por 3 vezes, 3 anos consecutivos, o prefeito mais bem avaliado do estado, tanto que chegou a uma candidatura única em 2007, né, em 2008, e teve uma votação de 97% dos votos, né, naquela época. Então, isso prova de que a comunicação ela é fundamental na gestão pública. E você sabe disso, você também faz parte desse trabalho de consultoria, de jornalismo, que você tem feito um trabalho com muito respeito, e a prova está aí. O César teve bom êxito, porque aqui você faz, isso tem que ser divulgado. O Fernando e o Dolfino também, né, tenho certeza que ele conta muito, que ele contou muito com a parte profissional que você exerceu e exerce até hoje, né, nesse segundo mandato, e isso certamente a comunicação é fundamental. Então eu já servi como secretário também de meio ambiente durante 2 anos, na gestão do prefeito César, e já estou no 3º ano como diretor executivo do CIDES. Então eu entendo que eu já tenho serviço prestado na comunidade, mas não é por isso que eu tenho que ser o candidato. Eu acho que o processo ainda tem ainda 3 anos, 3 anos e 3 meses para vir um processo eleitoral, e isso vai acontecer naturalmente, até porque não podemos atropelar, porque ainda nós temos uma eleição a nível de estado e federal para vir, né, no próximo ano. Então não podemos antecipar o processo, mas eu estarei aqui. O Rodrigues não descarta nada, não foge à raia, estou pronto para servir, continuar servindo por Lavandeira da forma que me conduzir, né? Como você colocou, eu tenho já 26 anos no sudeste do estado de Tocantins, né? Tenho aqui já percorrido todas as cidades, não só do sudeste, mas do estado, conheço todos os municípios como profissional. Já fui assessor do governo Moisés Avelino lá no início do nosso estado, né? Andei todo o Tocantins, né? Tenho uma amizade em todos os lugares onde eu vou, como você colocou, graças a Deus eu não tenho inimigo, senão onde você tem inimigo você não vai, fazer o quê? Mas graças a Deus eu ando em 100% do nosso território, sem nenhum problema, sem nenhum rancor, não tenho inimigo, como eu disse, alguns me consideram como inimigo, mas eu não tenho eles como inimigo, e busco sempre o diálogo franco aberto, né? Nós temos uma liberdade importante que tem que ser preservada, que é a liberdade de expressão, a democracia. O que nós podemos ter audácia é de atingir a vida pessoal das pessoas, mas politicamente a gente fica aberto para debater, para discutir, para brincar, discordar e concordar. Então essa é a vida da gente, a vida que a gente escolhe publicamente é para ser realmente feliz, porque você tem o direito de ir e vir, de manifestar, de ouvir, de criticar. Então isso é um processo natural que nós vivemos numa democracia jovem, mas que ela tem hoje uma sustentabilidade muito grande, que é a manutenção aí do processo político de direito, né, sagrado e inalienável, que é do cidadão ter liberdade. Tá bom, Rodrigues, você é diretor executivo do CIDES, que é o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável Vale do Rio Palma, e eu queria que você falasse de forma resumida o que representa esse consórcio para essas comunidades, né? São 4 cidades, Aurora, Combinado, Lavandeira e também Novo Alegre. E agora, inclusive, a Arraias também solicitou o convite, solicitou a sua adesão, e estamos recebendo aí a grande cidade centenária Arraias, cidade das colinas. Bom, o CIDES surgiu, Célio Carlos, depois de nós ter sido convidados para assumir a Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Econômico de Lavandeira. E nós, naquele período, começamos a fazer um levantamento, um estudo, o que seria possível para consolidar um processo que é obrigatório pela lei, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, de acabar os lixões e consolidar os aterros sanitários conforme determina, né, a lei ambiental. O que acontece? Quando nós percebemos o alto custo para a manutenção
do aterro, de um aterro sanitário, percebemos que o município do Poste de Lavandeira, do Poste de Aurora, do Poste de Combinado Novo Alegre, do Poste de Arraias, do Poste de Dianópolis, é impossível um município sozinho manter um aterro sanitário conforme determina a legislação ambiental. O que acontece? Eu propus, chamei o prefeito César naquela oportunidade e mostrei para ele, né, depois de participar de reuniões em Palmas, de reuniões de visita a outros municípios, que também têm outras demandas como a nossa, e eu disse ao prefeito César que era necessário que a gente fizesse junção, buscar os prefeitos que têm o mesmo problema comum dessas cidades circunvizinhas, e naquela época nós visitamos 10 municípios, né, da bacia do Vale do Rio Palma, para formar esse consórcio. Eu fui encarregado e incumbido, o prefeito César me deu autonomia para buscar essa possibilidade de instalar, de criar esse consórcio, e aí nós iniciamos com um fórum municipal, intermunicipal de secretário municipal de meio ambiente. Fizemos várias reuniões, levantamos um diagnóstico de cada município e percebemos que, de acordo com a política nacional, de acordo com o plano estadual de resíduos sólidos, que foi eu que acompanhei esse levantamento, nós percebemos que era impossível, sim, um município sozinho resolver o problema. Nós poderíamos até conseguir uma emenda de R$1,5 milhão e ali adquirir uma área pequena de um alqueiro e ali instalar, construir um aterro sanitário. Mas o problema não era esse, o problema era manter esse aterro sanitário a um custo médio na época de R$80 mil. Hoje passa de R$100 mil só o custo operacional, porque você tem que manter todos os itens exigidos, né, da lei para poder você manter a configuração de aterro sanitário e não de aterro controlado ou lixão. Então nós levantamos esse diagnóstico, fomos aos prefeitos, né, fizemos o convite aos 10 municípios da região da Bacia do Palma e apenas 4 prefeitos se interessou em abraçar essa causa, justamente nossos 4 municípios comuns. Esses 4 nós citamos anteriormente, né, que foram municípios fundadores do CIDES. A partir daí nós começamos a levantar documentação, organizar a parte jurídica da entidade, que isso que não é fácil, muita gente acha que é fácil, que é de um estralo de dedo, e não é assim. Nenhuma empresa de pequeno porte, de médio porte, você consegue consolidar ela em curto espaço de tempo, porque nós passamos nós temos um país com várias amarras burocráticas, então a gente não consegue desenvolver assim, ainda mais quando se fala de poder público. Nós trabalhamos com processos de tramitação, de controle, nós temos tribunais de conta, né, temos o Ministério Público, temos outros segmentos que precisam ser levados em conta, que é mais burocrático ainda do que o setor privado. Mas, graças a Deus, ainda em 2018, nós consolidamos a documentação e aí partimos para implementação. O que significa implementação? Buscar os recursos públicos. Você sabe que também para você conseguir uma emenda parlamentar, individual ou de bancada, você requer tempo, porque você tem que apresentar na época X, né, para receber no ano X. Isso nós temos que ter ideia, nós vamos receber, o município de Lavandeira agora está recebendo um recurso de 2017, você ter ideia. Por quê? Em função da burocracia, da liberação, contingenciamento devido a crises que vêm por aí, como por exemplo tivemos a crise de 2018, 2019, né? Veio agora a pandemia em 2020 e isso atrasou vários processos, né? Nós temos recurso de 2019 que não foi liberado, está sendo liberado agora. Então isso não é também da noite para o dia, mas alguém tem que começar e agora nós chegamos a um ponto de mostrar resultados. Nós temos apenas uma prorrogação de 3 anos para resolver o problema dos nossos lixões. Né? Graças a Deus, com o nosso trabalho ainda em 2017, nós conseguimos transformar os aterros de Novo Alegre e de Lavandeira como aterro controlado. E o de Aurora também, graças a Deus, conseguiu o certificado já em 2020, né, de aterro controlado, e também o de Novo Alegre, o de combinado. Mas não é um aterro aconselhado. É preciso que resolva o problema de uma vez por todas, e agora com a adesão de Arraia nós resolvemos então
vamos resolver uma demanda que nós temos, que é a área. Né? Nenhum fazendeiro quer vender um pedacinho de terra para saber que vai montar um aterro sanitário. Mesmo porque se o aterro sanitário for bem gerido, ele não vai ter nenhum problema de degradação, de meio ambiente, de mau cheiro. Mas a famosidade do Brasil em ter lixões acaba afastando a credibilidade do aterro sanitário. Tem aterro sanitário que você tem restaurante lá dentro e você não percebe nenhum mau cheiro, mal-estar, de nada. Como Palmas, por exemplo, lá na região norte de Minas Gerais, tem aterro sanitário que você pode fazer uma cantina lá, você não tem nenhum problema de mau cheiro, de exalamento e tal, porque é um aterro que cumpre as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Então isso é o que nós desejamos fazer aqui na nossa região. E como nós não conseguimos avançar na aquisição da área para implantar o aterro aqui nos 4 municípios, com a adesão de Arraias, certamente nós podemos recuperar o aterro lá, que já recebeu recurso, financiamento da Fundação Nacional de Saúde, que é a FUNASA, mas infelizmente com alto custo os prefeitos que passaram por lá desde a sua implantação não conseguiram manter em função do custo altíssimo que é da manutenção. Então você tira da saúde, você tira da educação, tira da ação social e ainda você não consegue resolver a demanda. Então resolvemos então buscar mais junção, certamente outros 2 municípios estão estudando a possibilidade de adesão também, Paraná e Conceição do Tocantins, onde estivemos uma comitiva de prefeitos, juntamente com o prefeito Roberto César, que é o presidente do CID, Vale do Rio Paulo, prefeito de Combinado, Dolfinho, e o prefeito Fernando, de Nova Alegre. Visitamos o prefeito na semana passada de Conceição, o prefeito João Paulo, e consequentemente à tarde, naquele mesmo dia, na segunda-feira, visitamos o prefeito de Paraná, Fábio Augusto. Eles ficariam a analisar o convite e aí sim nós vamos fazer um grande projeto de transbordo com a usina de reciclagem, com a coleta seletiva porta a porta, com a educação ambiental para que as pessoas adequem à necessidade de diminuir o máximo de resíduo para o aterro e aumentar o máximo de materiais recicláveis para gerar renda para nossas famílias. E por isso aí nós apoiamos a Associação de Catadores, que foi um incentivo nosso para eles se organizarem e aí poder, dezenas de famílias, viver não do lixo, mas dos materiais reciclados que são enterrados há muitos anos, são bilhões de reais enterrados todos os anos em função do lixões, da falta de comportamento social de saber separar o lixo reciclado com o lixo orgânico. E eu dou um exemplo aqui, o lixo de banheiro não serve para nada, então vamos marcar um dia, gente, vamos botar só o lixo de banheiro na sacola, separado né? E tem um dia, hoje várias cidades estão adequando para colocar o lixo reciclado para que facilite a vida dos nossos garis e também dos nossos catadores de materiais, para que eles possam ter maior higiene, melhor saúde e não se contaminarem. Rodrigues, você falando aí sobre o trabalho, né, do pessoal aí que trabalha com reciclável, eu até me lembro aqui recentemente, né, na Semana do Meio Ambiente, eu estive, né, trabalhando na cidade de Novo Alegre, até ganhei esse belo copo aqui, ó, não ao copo descartável, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Alegre. Eu aproveito e abraço o Célio Marrego. Na cidade de Combinado também nós trabalhamos na Semana do Meio Ambiente com a Geisa Ribeiro, né, ótima secretária de Meio Ambiente, ao lado ali do secretário de Tributos, no Paulo Palmeira, e claro, com participação da Prefeitura Municipal nessas 2 cidades, dando total apoio. E nós estamos agora vivendo num período de seca. E você sempre foi muito dando aquela força necessária em todas essas cidades com relação ao meio ambiente. E estamos vivendo nesse período de seca, onde muitos fogos, muitas queimadas acontecem. E como que está a situação? Você que está acompanhando de perto, principalmente no estado do Tocantins, como que está a situação? Está sob controle? Sim, Sérgio. Um dos pontos que nós temos trabalhado muito é a questão do combate a queimadas. Queimadas, eu sempre coloco, sempre falei nas palestras, na escola, já falei para estudantes, já falei nas comunidades rurais,
que ela não traz nenhum benefício social. Pelo contrário, a queimada ela traz grandes prejuízos para o meio ambiente, porque ela degrada as nossas nascentes, ela degrada as nossas florestas, o nosso cerrado, ela degrada uma série de situações, animais silvestres, animais mamíferos, né, como gados, muito gado morreu e muitos fazendas tiveram prejuízo em função de queimada. E eu não vejo nenhum benefício em queimada a não ser no fogo debaixo de uma churrasqueira, debaixo de uma panela, né, de barro cozinhando um feijão, né, com um toicinho dentro. Então eu vejo que a queimada realmente não é benefício. Então a gente tem insistido nessa necessidade. Nós em 2017 e 2018, por exemplo, em 2019 nós tivemos praticamente zero. Pra você ter ideia, nosso índice de focos foram tão pequenos que nós elevamos a receita dos municípios, daqui da região, não está da Lavandeira não, de pouco mais de R$600 para mais de R$15 mil de compensação ambiental por nós não ter foco de queimado naquele período. Infelizmente, em 2020 houve um avanço em função da pandemia, não tivemos condições de cumprir o protocolo do fogo com renovação dos cursos de brigadista, e é bom lembrar agora que já tem uma parceria com a Defesa Civil Estadual, onde, juntamente com o Corpo de Bombeiros, será feito ministrado um curso já no início do mês de julho para brigadista dos municípios do consórcio, né, desses 4 municípios, e nós vamos avançar ainda mais. Então tem campanha de rádio, nós fazemos campanha de internet, palestra. Então eu quero pedir uma coisa: onde esse vídeo chegar, ele é tão importante que deve ser compartilhado, porque não queime, não degrada. Porque quando você bota um fogo, ele vai queimar a mata ciliar do rio, vai queimar a mata ciliar de um olho d'água, da nascente, de uma vereda onde brota água, e vão diminuir a vazão da água cá embaixo. Então isso é prejuízo social, é um prejuízo ambiental, mas combinado com prejuízo social. Já pensou se faltar água? E onde vou viver de quê? Então vamos diminuir esse conceito de que queimar para poder brotar. Não, nós conseguimos fazer a brota, né, ela prevalecer com roçadeira, por exemplo. Se o seu capim está seco, mete a roçadeira lá e vai brotar novamente sem ter necessidade de queimar, e aquilo lá vai gerar uma adubação orgânica, né, a palhagem, né, da brota. Então isso é necessário que se faça. Saiu um decreto presidencial do Ministério do Meio Ambiente que está proibido queimadas, e é crime, vai ser tratado como um crime hediondo, né? Nos próximos 120 dias. É bom alertar a sociedade. Eu já compartilhei hoje em todos os grupos que eu tenho, são 64 grupos, já compartilhei em todos os grupos que eu tenho no WhatsApp e no Facebook esse decreto, que é do Ministério do Meio Ambiente, proibindo esse período de queimado por 120 dias, em função de quê? De tentar recuperar o que nós perdemos ano passado, que o fogo delastrou várias partes do Brasil aí, com mais de bilhões de prejuízos, né? Bilhões, não vou falar milhões não, foi bilhões de prejuízos. Então eu acredito que a sociedade está amadurecendo, a sociedade precisa nos ajudar, as crianças educar os pais educar as crianças. O cara está fumando dentro do seu carro, apaga o toco do cigarro antes de jogar pela janela, né? Vamos evitar, né, que saia fogo por aí, porque nós precisamos, além de proteger a nossa saúde com a fumaça, né, evitando a fumaça, nós vamos evitar grandes prejuízos para a fauna, para a flora e para nossos mananciais de água. Rodrigo, estamos chegando ao final da nossa primeira edição, bate-papo semanal com Célio Carlos, mas ainda tem mais 2 colocações. Um elogio e uma colocação. Eu acompanhei o seu trabalho na área de pesquisa, nas eleições passadas. Você fez um brilhante trabalho com toda a sua equipe, nos 4 municípios, claro, que eu acompanhei de perto. Eu sei que você fez esse trabalho em vários municípios do estado do Tocantins, principalmente na região sudeste, mas aqui, Aurora, Lavandeira, Combinado, Novo Alegre, você fez, e eu acho que juntando as outras cidades que você também trabalhou nessa área de pesquisas,
você teve um acerto aí de quase 100%, pelo menos nessas 4 cidades aqui, eu sei que você acertou, com Fernando Pereira em Novo Alegre, na reeleição do prefeito Dolfim de Combinado e também na cidade de Lavandeiro. Quero te parabenizar, isso é sinal que você trabalha com honestidade, trabalha da forma correta, né? Porque a gente viu muitas pesquisas famosas na televisão, na campanha aí para presidente, na campanha para os governadores, e a maioria dessas pesquisas errou bastante. E eu queria fazer um outro questionamento para a gente encerrar com relação aos torneios aqui relacionados à Copa Verde, Campeonato Sudeste. Agora é esperar a pandemia passar, esperar a vacinação acontecer, e você está disposto a voltar com o esporte relacionado ao meio ambiente. E ao mesmo tempo eu aproveito para abraçar os nossos amigos da cidade de Campos Belos, toda a equipe Craques do Rádio, em nome do Hamilton Mendes, nosso comandante, Carlos Augusto, Bob Cardoso, a gente abraça todos os demais da equipe. Rodrigues. Sim, Sérgio Carlos, bom lembrado. Sérgio Carlos, sempre, como eu te coloquei, a gente aprende a ética em casa. Eu sempre levei as coisas com seriedade. É lógico que nós não temos estrela na testa e tudo, mas eu, graças a Deus, eu venho avançando cada vez mais. Né? Para você ter ideia, embora a pandemia aconteceu justamente no período eleitoral, nós tivemos aí uma redução enorme do número de municípios que atuamos. Nós chegamos a trabalhar no Piauí, trabalhamos no Maranhão, trabalhamos no Pará, trabalhamos no Tocantins e Goiás. E esse ano, em função da pandemia, nós reduzimos bastante a nossa atuação. Primeiro porque eu tenho um cargo que tem que ser levado em primeiro plano. Tinha umas férias atrasadas, eu acabei aproveitando o período eleitoral para a gente sanar, mas sem perder de vista as nossas obrigações de estar. Eu não tenho servidor no consórcio, apenas um operador, mas eu tenho um zelo muito grande pelo CIDES e por isso eu reduzi um pouco nosso índice de municípios. Eu tenho uma carteira de mais de 60 municípios e esse ano eu consegui atender 32 municípios no Tocantins, no Goiás e 1 ou 2 na região do Piauí e Pará. Né? Então mas graças a Deus nós fizemos um trabalho muito brilhante, bem feito. Nós que teve algum desacerto em função de comunidades. Por exemplo, lá em Buriti do Tocantins, na região do Papagaio, nós perdemos fora da margem de erro. Mas é por quê? Porque lá 60% dos municípios são assentamentos. E você não tem como fazer um levantamento dentro de assentamentos, dentro de propriedades rurais. Nós fizemos uma cidade e acabou que é evasão. E nenhum instituto acertou, o que me tranquiliza. Se um ou outro tivesse acertado, eu ficava, o erro foi meu. E também a supervisão não foi a minha equipe tradicional, que eu trabalho já há mais de 12 anos, 15, 16 anos. Até a equipe trabalhador meu trabalha comigo há 16 anos. Então, eu não tive como mandar essa minha porque eu tinha também outras demandas. E teve um outro erro em Goiás, chama a cidade de Monte Alegre, de Goiás, onde pela primeira vez nós deixamos de ouvir uma grande comunidade, que era a comunidade Calunga. Né? Então, por quê? Porque todo mundo ao olhar achava que o meu cliente, que era o prefeito na época da campanha, estava bem, e não estava. A população tratava, mas não queria uma renovação, até por questão da alternância do poder. O jovem Felipe, dinâmico, ele conseguiu avançar mais na comunidade e levar um voto de esperança para aquela comunidade, que já estava um pouco considerando muito tradição da família Fernandes. Já com o terceiro mandato, sem contar o outro mandato que foi delegado por eles, de apoio deles. Mas então houve uma convocação da comunidade de Monte Alegre do Oeste, especificamente do Calunga, que houve digamos assim, um furo de dados na pesquisa, porque nós não fomos lá em função do tempo, não ter dado para ir a essa comunidade acreditando que poderia. Então isso é natural. Agora ninguém acerta 100%, eu não vi o Ibope acertar 100%, eu não vi o Datafolha, o Censo, o Paraná Pesquisa,
tantos outros institutos de pesquisa acertar. Mas graças a Deus chegamos ao patamar de mais de 80%, chegando a quase 90% de acerto. Ou seja, das 32 cidades que nós realizamos o trabalho, acertamos em 29, dentro da margem de erro, e algumas delas em cima dos resultados, como aconteceu em Combinado, quando nós publicamos a última pesquisa, veiculamos a última pesquisa, fomos bombardeados por adversário do candidato que estava liderando, e achando que eu estava fazendo maracutaia e que eu estava fabricando números. Não, eu fiz a realidade, ouvi o povo, respeitei a opinião do povo e lá foi para o caderno, né, de resposta. Então, a gente trabalha com respeito e seriedade. Mas naquela ocasião, até eu assustei, porque a pesquisa que nós realizamos, faltando um dia para a eleição, ou seja, no sábado nós fechamos a pesquisa, deu 44,6 para o Dolphin, e o Dolphin ganhou no dia seguinte com 44,66. Então foi um resultado bastante preciso, já que o sistema arredonda, né, para meio, para um, mas graças a Deus nós fizemos um bom trabalho no Novo Alegre, na Lavandeira, na Aurora, lá na cidade de Rio da Conceição, na cidade do São Félix do Tocantins. Quer dizer, graças a Deus, por onde eu vou, sou parabenizado. Palmeirópolis, Campos Belos, tanto que eu fui convidado pelo prefeito para sentar com ele, para avaliar a gestão a cada 6 meses, então significa que nós estamos no caminho certo. Então eu fico feliz por isso, por a gente estar realizando um trabalho de grande magnitude, com responsabilidade, ética, e é isso aí que é o nosso preceito, é isso aí que é o nosso desejo de continuar. Com relação a outro ponto, que já se parte para futebol, mas sem querer falar de futebol, porque eu não sou esportista, eu sou ambientalista, mas eu vi, amigo Célio Carlos, já em 2017, né, quando nós realizamos a primeira edição da Copa Verde, já ainda como secretário municipal do Meio Ambiente, convidando os nossos parceiros, realizamos só apenas com os 4 municípios, que já tinha um embrião da existência da formação do consórcio. Então nós assinamos os protocolos de intenções do consórcio de Vale do Palma justamente na abertura da Copa Verde de 2017. Né? E com isso se empolgou. Então, eram os 4 municípios, mas o sucesso foi tão grande que outros municípios viram esse trabalho. E aqui eu quero agradecer muito a comunicação, a imprensa, você, os craques do rádio, a pessoa do Hamilton Mendes, do Carlos Augusto, do Ivan Almeida, do Bob Cardoso, do vovô Mariano, Mário Fernando. Quero mandar um abraço para todos vocês, que são pessoas que eu aprendi a admirar com grande profissionalismo, né, juntamente com o Célio Carlos, fazendo parte dessa equipe, grande equipe craque do rádio. O projeto criou uma dimensão muito grande. E aí nós fomos para uma Copa Verde já regional, onde tivemos com mais de 14 municípios, né? Trabalhamos com 14 municípios, né? Isso foi muito fantástico e aprendemos muito com isso. Aliar o esporte ao meio ambiente é muito significante, por quê? Porque é ali que está a massa da população. É o atleta no campo e os espectadores na arquibancada. E ali é onde você prega a importância pela preservação do meio ambiente, para ajudar na diminuição dos resíduos, né, nos aterros, incentivar a coleta seletiva, incentivar a recuperação de nascentes, de área degradada, pedir, pelo amor de Deus, vite queimada. Então é ali que é o campo ideal para o meio ambiente, que é os estádios de futebol. Mas com a bênção de Deus, a única nossa esperança é a vacina. A Covid ela tem preocupado, tem tirado muito projeto que gera aglomeração. Naturalmente que as pessoas precisam trabalhar, precisam desenvolver suas atividades, mas evitando aglomeração. E o esporte, a festa, ela acaba gerando aglomeração. Então você não sabe quem está contaminado ou não, porque ela não manifesta em todas as pessoas. Né? Então tem que evitar, vamos esperar concluir o processo de vacinação. Está avançando, graças a Deus já estão com mais de 1.400.000 média diária de vacinas. Né? Então, e amanhã é a minha vez, né? Mas eu acredito que em breve, em 2021, nós teremos sim a grande Copa Verde abrangendo
todos os 20 municípios da região sudeste. Isso é o nosso desejo. Tá certo, Rodrigues, forte abraço, foi um prazer enorme, muitas coisas que nós não falamos hoje com certeza ficam para uma próxima oportunidade. Eu quero abraçar com muito carinho a comunidade de Lavandeira, a comunidade de Combinado, Novo Alegre, Aurora, porque são comunidades que estão acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais há mais de 4 anos que eu estou aqui no Tocantins, que eu vim de Goiânia, e fiz amizade com pessoas bacanas como você, e você hoje abrindo esse nosso novo projeto de entrevistas, de bate-papo, esse bate-papo bacana, tranquilo, para falar de muitas coisas, e com certeza muitas outras oportunidades virão aí pela frente. Muito obrigado pela presença. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, um convidado especial. Você já fez aí o convite para que as pessoas possam acompanhar toda quinta-feira, 8 horas da noite, está passando aí no nosso vídeo a página, né, no Facebook, a nossa fanpage, canal de entrevistas, e eu espero por todos vocês lá em nossa página. Muito obrigado, Rodrigues. Eu que agradeço, Sérgio Carlos, mais essa oportunidade que você tem nos proporcionado, porque eu acho que nós temos a comunicação como um grande aliado. Verdade. Na educação, na saúde, né, no bem-estar social da sociedade, no entretenimento, e isso é fantástico, isso é muito bom, e a gente só tem a agradecer porque nós não temos acesso à Globo, à Jaime Câmara, a outros canais. Então nós temos você aqui, é uma pessoa que a gente deve muito, porque abriu a comunicação, abriu a visão da importância que tem a comunicação, e é por isso que você está se expandindo, investindo, né, seus recursos, né, na melhoria ainda cada vez mais desse equipamento maravilhoso que você tem, que vai transformar certamente a televisão, a TV web, como um grande canal para a nossa região sudeste, e levar a nossa mensagem para daqui para frente para o mundo todo. Esse aí vai parar na Europa, na Ásia, na África, vai na América, porque a comunicação via eletrônica ela tem um poder gigantesco de alcance. Então é diferente do rádio, que ainda hoje está um pouco, mas já está avançando também, mas eu vejo esse canal de TV como um fundamental e fantástico nós proporcionar à nossa comunidade todo esse leque de comunicação que a gente informa, né? Que é bem informar, né? E aí é onde fica o nosso agradecimento pelas oportunidades, né? Agradecer ao nosso presidente do CIDES, Vale do Rio Palma, o prefeito Alberto César, agradecer ao nosso prefeito Fernando de Novo Alegre, o prefeito Dolfim de Combinado, Ney Nascimento de Aurora, o Caçula, que foi prefeito também, né, da Aurora, agradecer ao nosso prefeito Herman pelo desprendimento de estar vindo para o consórcio. Um abraço também, agradecer a receptividade do prefeito João Paulo de Conceição Tocantins e o Fábio Augusto lá de Paraná, e dizer a eles que nós estamos aqui de portas abertas para receber, para a gente envolver nesse grande projeto de fazer com que o CID Vale do Palma seja o grande propulsor da abertura de novos consórcios para o Tocantins e para o Brasil, porque o consórcio é a alternativa que tem para resolver demandas comuns com menos recursos do que no individualismo. Então nós acreditamos muito nessa propositura de unificação, de união de discurso, de união de reivindicação, porque nós vamos diminuir os custos operacionais da máquina pública e ao mesmo tempo sobrar mais recursos para investir em outras demandas como educação tecnológica, saúde, formação profissional, que precisamos muito capacitar nossa juventude e buscar, assim, em parceria, né, as grandes oportunidades de gerar formadores, de multiplicadores de desenvolvimento. Muito obrigado. Obrigado. Gente, para vocês que estiveram conosco até aqui, muito obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho de sempre. Fiquem todos com Deus, sucesso, paz e amor para todo mundo e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.